Em cada página da Bíblia, há mais do que apenas palavras. Há um universo oculto de sabedoria que aguarda para ser desvendado. Há séculos, pessoas tentam compreender os mistérios que se escondem nessas histórias, mas poucos conseguem enxergar além do que é óbvio. E você? Será que tem a coragem de ir mais fundo? Será que está pronto para explorar as parábolas de Jesus de uma forma que nunca imaginou? Prepare-se, porque você está prestes a embarcar em uma jornada que não só desafiará a sua visão sobre a Bíblia, mas também sobre a sua própria vida. A Bíblia é mais do que um livro sagrado. É um mapa que nos guia em direção à verdade eterna. Mas essa verdade não está sempre à vista. Ela se esconde muitas vezes nas sombras, esperando ser descoberta por aqueles que buscam com o coração aberto. As parábolas de Jesus são um exemplo claro disso. Histórias simples à primeira vista, mas que contêm profundezas insondáveis. Cada parábola é como uma chave que abre uma porta para o mistério divino, revelando lições que transcendem o tempo e o espaço. Lições que nos falam sobre o reino de Deus, sobre o coração humano e sobre o que realmente importa nesta vida. Imagine por um momento estar diante de uma antiga biblioteca, onde os pergaminhos, desgastados pelo tempo, ainda guardam segredos que poucos ousaram explorar. Cada história contada por Jesus é como um desses pergaminhos, guardando em seu interior verdades que só podem ser entendidas por aqueles que estão dispostos a olhar além da superfície. Não estamos falando de simples contos. Estamos falando de mensagens que, quando compreendidas, podem mudar o curso de uma vida. Mas a chave para desvendar essas parábolas não está em palavras, mas na compreensão profunda que vem de um coração que busca sinceramente a verdade. Você está preparado para olhar para essas histórias de uma maneira diferente? Para olhar para o que está escondido, para o que vai além do que está escrito? Pois hoje você vai ser desafiado a ver a Bíblia sob uma nova luz. Você verá que as parábolas de Jesus não são apenas relatos do passado, mas reflexões poderosas sobre a condição humana e sobre a maneira como Deus se revela ao mundo. São histórias que falam diretamente ao coração, que tocam as profundezas da alma e que, quando compreendidas em sua totalidade, têm o poder de transformar radicalmente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Por isso, não apenas ouça as palavras, sinta o peso de cada história, absorva suas lições e se permita ser tocado por cada mistério revelado. Porque quando você compreender o verdadeiro significado dessas parábolas, você perceberá que nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. E mais importante ainda, nunca mais verá a sua própria vida da mesma maneira. Em uma época distante, sob o calor do sol do Oriente Médio, uma multidão se reúne ao redor de um homem. Esse homem, simples em sua aparência, mas imensamente profundo em suas palavras, está prestes a compartilhar algo que ecoaria por séculos. A multidão não sabia, mas cada palavra que ele pronunciaria naquela tarde seria como uma semente plantada em seus corações, destinada a germinar de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. Jesus não era apenas um pregador comum. Ele não usava o poder das palavras de forma vazia ou superficial, mas as suas histórias, suas parábolas, tinham um propósito maior. Cada uma delas, disfarçada sob uma camada de simplicidade, carregava segredos profundos, lições que cortavam através das convenções sociais e desafiavam as crenças da época. Ele não falou de maneira direta, mas usou a linguagem das histórias, histórias que todos poderiam entender, mas que poucos seriam capazes de compreender verdadeiramente. Naquela multidão estavam pescadores, agricultores, comerciantes e até doutores da lei. Homens e mulheres de diferentes origens, com diferentes perspectivas sobre a vida, todos ouvindo atentamente, mas nem todos ouvindo da mesma maneira. Para alguns, as palavras de Jesus eram apenas mais um discurso, uma palavra vazia que se dissiparia assim que a multidão se dispersasse. Mas para outros, aquelas palavras eram uma lâmpada acesa no escuro, algo que iluminava seus corações e abria suas mentes para realidades mais profundas. Jesus sabia que a maioria não entenderia imediatamente o que ele queria dizer, mas ele também sabia que as sementes das suas parábolas
plantadas nas mentes e corações, cresceriam com o tempo, dando frutos para aqueles que buscassem entender. Ele não estava interessado em discursos vazios ou seguidores superficiais. Ele queria corações transformados, almas dispostas a buscar a verdade além das aparências. As parábolas eram ferramentas, não apenas para ensinar, mas para separar os que apenas ouviam das que realmente buscavam entender. Como o agricultor que planta sementes no solo, Jesus lançava suas palavras, sabendo que algumas cairiam em corações férteis, enquanto outras seriam levadas pelo vento da indiferença ou sufocadas pelas preocupações do mundo. Mas a promessa estava nas sementes que caíam em boa terra. Aqueles que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver seriam os que realmente compreendiam. Agora imagine-se nessa cena. Você está ali, no meio daquela multidão. As palavras de Jesus ressoam no ar, mas você consegue ouvir a profundidade delas? Consegue entender o que ele realmente está tentando ensinar? Ou será que, como muitos, você só ouviria a superfície das palavras, sem jamais perceber o poder escondido nelas? O semeador. Em meio ao calor do sol, um campo vasto se estende diante de você. A terra é fértil, rica e parece pronta para receber a semente que será plantada. O agricultor, com suas mãos calejadas pela vida simples, caminha com cuidado, lançando as sementes uma a uma no solo. Cada semente é pequena, insignificante até certo ponto, mas dentro de cada uma delas há um potencial imenso, algo que pode transformar a terra e produzir uma colheita abundante. Contudo, nem todas as sementes terão o mesmo destino. Algumas serão desperdiçadas, outras desaparecerão e poucas florescerão, transformando-se em algo grandioso. Assim é a parábola do semeador, uma das mais poderosas que Jesus compartilhou com a multidão. A história pode parecer simples. Um agricultor sai para semear e as sementes caem em diferentes tipos de solo. Mas o que muitos não percebem é que por trás dessa imagem cotidiana há uma revelação profunda sobre a condição humana e nossa resposta à palavra de Deus. O semeador lança suas sementes sobre um solo variado. Algumas caem ao longo do caminho, outras entre pedras, algumas entre espinhos e algumas finalmente caem em boa terra. Cada tipo de solo representa uma resposta diferente ao chamado de Deus. O solo ao longo do caminho é duro, pisoteado, e as sementes ali são rapidamente levadas pelo vento, sem jamais terem chance de enraizar. Esse é o coração endurecido, insensível à palavra, aquele que a ouve, mas a rejeita, não permitindo que ela entre em sua vida. As sementes que caem entre as pedras têm pouca terra para enraizar. Elas crescem rapidamente, mas como não têm raízes profundas, logo murcham e morrem. Esse solo é representativo daqueles que recebem a palavra com entusiasmo no início. Mas quando surgem dificuldades ou perseguições, sua fé murcha e desaparece, sem resistir às pressões do mundo. Outras sementes caem entre os espinhos. Elas começam a crescer, mas os espinhos, que representam as preocupações e os desejos do mundo, sufocam sua vitalidade. Essas sementes são como aquelas pessoas que, apesar de inicialmente aceitarem a palavra, se deixam dominar pelas distrações, pelo materialismo, pela busca incessante por riquezas e prazer. Sua fé se perde em meio ao barulho e às tensões da vida, mas finalmente há as sementes que caem em boa terra. Essas sementes, apesar dos desafios, encontram um solo preparado para elas. Elas se enraizam profundamente, crescem com força e produzem frutos abundantes. Esse solo é o coração que ouve a palavra de Deus, entende sua profundidade e a aplica em sua vida. É o solo daqueles que, ao aceitarem a mensagem divina, a deixam transformar sua vida, gerando frutos de fé, paciência e amor. As sementes representam o potencial infinito da palavra de Deus. Mas a verdade oculta nesta parábola é que o destino dessa palavra não depende só dela, mas também do solo onde ela é plantada. O que isso nos diz sobre nossa vida espiritual? Somos solo fértil para a palavra? Ou somos como o solo duro,
as pedras ou os espinhos, que não permitem que a mensagem de Deus cresça em nós. O agricultor não escolhe onde a semente cairá. Ele semeia indiscriminadamente, porque o chamado de Deus é lançado sobre todos, sem exceção. Mas é o coração humano que decide qual solo será. E cada um de nós, ao ouvir a palavra, tem a oportunidade de escolher que tipo de solo seremos. Podemos ser a terra seca e dura, que rejeita a verdade, ou podemos ser o solo fértil, pronto para aceitar e fazer crescer a mensagem de Deus. Imagine-se agora nesse campo. Em qual solo você se encontra? Será que está permitindo que as sementes da palavra de Deus cresçam em você? Ou está bloqueando o seu crescimento com seu coração endurecido, suas distrações e preocupações? O campo da sua vida está pronto para a semeadura divina? Ou será que ele precisa ser preparado para receber a semente que pode transformar sua vida para sempre? A ovelha perdida. Em um campo vasto, sob um céu sombrio, uma única ovelha vaga sozinha. Ela está perdida, afastada do rebanho, longe do abrigo seguro que sua comunidade oferece. O campo é vasto, as sombras são profundas e a noite começa a cair. A ovelha, pequena e vulnerável, caminha sem rumo, sem perceber os perigos à sua volta. Em meio à escuridão, ela se perdeu, esquecendo-se do seu lugar e da segurança que tinha ao lado das outras. Mas enquanto essa ovelha perdida vaga na escuridão, algo extraordinário acontece. Uma luz suave, quase sobrenatural, começa a brilhar sobre ela. Essa luz não vem de nenhum objeto ou fonte visível, mas parece irradiar diretamente de um lugar onde o amor e a compaixão se encontram. O pastor, que havia deixado as 99 ovelhas seguras, começa sua busca solitária. Ele sabe exatamente onde a ovelha está. Ele sabe que, embora seja uma só, ela tem um valor incomensurável. O pastor não desiste. Ele vai atrás dela, enfrentando o perigo, a solidão e a noite escura. Esta parábola, simples em sua forma, esconde um dos maiores mistérios do coração de Deus. A história da ovelha perdida não é apenas sobre a jornada de um animal. Ela é uma metáfora poderosa sobre cada um de nós, sobre nossa tendência de nos perdermos, de nos afastarmos do caminho certo, e sobre o amor imensurável de Deus que nunca nos abandona, mesmo quando nos afastamos de sua luz. Assim como a ovelha, todos nós, em algum momento, nos encontramos perdidos. Em um mundo cheio de distrações, tentações e medos, muitas vezes nos afastamos daquilo que é verdadeiro e seguro, vagando em busca de algo que nem sempre podemos identificar. A ovelha, em sua solidão, não sabe que sua busca está prestes a terminar. Ela não percebe que a mão do pastor está se estendendo, que ele está indo atrás dela, sem medir esforços. E assim como a ovelha, nós muitas vezes não percebemos a mão de Deus estendida em nossa direção. Ele nos busca, mesmo quando nos sentimos distantes ou indignos de seu amor. Ele nunca desiste de nós, mesmo que o caminho esteja escuro e o coração esteja perdido. A luz que ilumina a ovelha não é apenas um feixe de luz comum. Ela simboliza o amor de Deus, que ilumina nossos caminhos, mesmo nas noites mais sombrias. É uma luz que nunca se apaga, uma luz que guia, aquece e acolhe. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece escuro e ameaçador, essa luz nos encontra, nos envolve e nos chama de volta para casa. Quando o pastor finalmente encontra a ovelha, a alegria não é apenas sua, é uma alegria celestial, celebrada em todo o reino de Deus. A parábola revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele se importa com cada um de nós, com cada alma perdida. Para o mundo, a ovelha pode ser uma pequena coisa, mas para o pastor, ela tem um valor incomensurável. Ele não olha para o número, mas para a ovelha individual, e é por ela que ele dá tudo o que tem. Ele a traz de volta para o rebanho, não com castigo ou recriminação, mas com festa e celebração. Imagine por um momento que você é essa ovelha perdida. Você sente a solidão e o medo da escuridão, mas não sabe que alguém, com todo o amor do mundo, está vindo em sua direção. Você sente o peso da perda, mas ainda não percebe que há uma luz que vai brilhar sobre você, que você está prestes a ser encontrado, amado e acolhido. O pastor não só te encontra, ele te recebe de volta com alegria, com um abraço que diz: "Você nunca esteve realmente perdido para mim.
A dracma perdida. Em uma casa sombria, os cantos são envoltos em escuridão. O chão está coberto de poeira e os móveis antigos parecem imersos em silêncio. No meio desse cenário de aparente abandono, uma moeda está caída, esquecida em um canto escuro onde ninguém parece notar. É uma moeda pequena, simples, mas com um valor imenso para alguém. O ambiente é opressor e a sensação de desolação paira no ar. A casa parece estar em um estado de abandono, mas no fundo alguém está à procura. Alguém está buscando com diligência o que foi perdido. Uma mulher, angustiada pela perda, começa a vasculhar o chão com mãos trêmulas, iluminadas apenas pela frágil chama de uma vela que mal rompe a escuridão. Ela olha atentamente para cada canto, movendo os móveis, apalpando as sombras, em busca daquilo que perdeu. Para ela, aquela moeda representa mais do que apenas um pedaço de metal. Ela é um símbolo de algo importante, algo que ela não pode deixar para trás. Seu olhar é de desesperada determinação e ela não descansará até encontrar o que perdeu. Esse momento é a essência de uma das parábolas mais tocantes de Jesus, a parábola da dracma perdida. A mulher, em sua busca incansável pela moeda, nos mostra algo profundo sobre o valor de cada um de nós aos olhos de Deus. A moeda, embora simples e pequena, não perde seu valor por estar perdida. Ela continua sendo preciosa, apesar de estar esquecida, escondida na escuridão da casa. E assim como essa moeda, muitas vezes nos sentimos perdidos, esquecidos e sem valor. O mundo pode nos abandonar, podemos cair em um canto sombrio e não ser notados, mas aos olhos de Deus nunca somos esquecidos. A vela, com sua luz tremulante, é um símbolo da busca de Deus por nós. Assim como a mulher acende a vela para iluminar o espaço, Deus acende sua luz em nossas vidas, mesmo nas horas mais sombrias. A luz, embora pequena, tem o poder de iluminar a escuridão, revelar o que estava oculto e restaurar aquilo que parecia perdido. A mulher não desiste. Ela não desiste porque sabe que, mesmo que a moeda pareça insignificante para os outros, ela é valiosa para ela. E de forma semelhante, Deus não desiste de nós. Ele nos busca, cada um de nós, independentemente de quão escondidos ou distantes possamos estar. Enquanto a mulher continua a sua busca, ela se move com determinação e paciência. Cada movimento é meticuloso, cada gesto cuidadoso. Ela sabe que no final encontrará o que perdeu. E quando finalmente encontra a moeda, sua alegria é imensa. Ela não guarda sua felicidade para si mesma. Ao contrário, ela chama suas amigas e vizinhas, convidando-as para celebrar com ela. Alegrem-se comigo, ela diz. Eu encontrei a moeda que havia perdido, e assim o céu se alegra com a recuperação de uma alma perdida, como nos ensina Jesus. Essa parábola não é apenas sobre a mulher e sua moeda. Ela é uma metáfora para a incansável busca de Deus por cada um de nós. Quando nos perdemos, Ele não nos deixa para trás. Ele nos busca com diligência, com amor incondicional, até que nos encontre. E ao nos encontrar, Ele celebra conosco, pois cada alma é preciosa aos seus olhos. Imagine agora a cena. Você está perdido, afastado, esquecido pelos olhos do mundo. Mas em meio à escuridão, uma vela acende-se e a luz começa a brilhar sobre você. Não é uma luz que te pune, mas uma luz que te encontra, que te traz de volta ao seu abraço. Você é essa moeda perdida, mas ao ser encontrado, você se torna parte de uma alegria celestial. Uma alegria que transcende o tempo e o espaço, celebrando a redenção, o perdão e o amor eterno de Deus. O filho pródigo. Em um campo desolado, ao longe, um homem jovem está parado, com o olhar perdido, fixo no horizonte. Sua postura revela o peso de suas escolhas, o fardo de sua própria rejeição. O vento sopra suavemente, como se acariciasse seu rosto, mas ele não sente. Seus olhos, fixados no infinito, não enxergam o que está à sua volta. Apenas o silêncio de sua alma inquieta ecoa no ar. Ele está sozinho, e a única companhia que tem é o eco das palavras de seu pai, que há muito tempo ele deixou para trás. Esse homem é o filho pródigo, cuja história foi contada por Jesus para revelar algo profundo sobre a natureza do arrependimento, do perdão
e do amor incondicional de Deus. O filho, em sua juventude e desejo de liberdade, pediu a parte de sua herança e foi para um país distante, onde viveu uma vida de excessos e prazeres momentâneos. Ele, que havia sido criado com amor e cuidado, tomou uma decisão impulsiva, acreditando que poderia encontrar algo mais satisfatório do que aquilo que seu pai lhe oferecia. No entanto, a alegria efêmera dos prazeres terrenos logo se desfez, e ele se viu sozinho, desamparado em meio à miséria. As riquezas haviam desaparecido, os amigos haviam se afastado, e ele se viu trabalhando em um campo de porcos, desejando até a comida dos animais, um símbolo da total degradação de sua situação. Mas naquele momento de completa desolação, algo dentro dele começa a mudar. Ele se lembra de sua casa, de seu pai e da vida que deixou para trás. O arrependimento começa a tomar conta de seu coração. Ele percebe que não é digno de ser chamado filho, mas mesmo assim, algo dentro dele o impulsiona a voltar. O orgulho e a vergonha são grandes, mas o desejo de ser restaurado é maior. Ele começa a caminhar de volta, passo após passo, com o coração pesado, cheio de arrependimento. Ele não sabe se será aceito novamente, não sabe se seu pai o perdoará. Tudo o que ele sabe é que no fundo de sua alma, ele precisa voltar para casa. Enquanto o filho pródigo caminha de volta para o lar, sua mente é tomada por pensamentos de vergonha. Ele imagina as palavras que dirá ao pai, pedindo perdão. Ele se vê como indigno de ser chamado filho, como alguém que falhou de forma irreparável. Mas há uma força dentro dele que o impulsiona, uma força que é maior do que seu próprio arrependimento: a esperança. A esperança de que talvez seu pai o aceite de volta, mesmo que seja como um simples servo. À medida que o filho se aproxima da casa, a imagem de seu rosto cheio de arrependimento ganha contornos de um profundo sofrimento. Ele olha para trás, talvez pela última vez, para o lugar onde passou os melhores e piores momentos de sua vida. As decisões erradas, os pecados cometidos, as promessas quebradas, tudo o que ele construiu e destruiu parece pesá-lo ainda mais. Ele sente que não há mais retorno, que a honra que tinha foi perdida. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que precisa dar esse passo final. A jornada de volta é uma metáfora para a nossa jornada espiritual. Assim como o filho pródigo, todos nós, em algum momento, tomamos decisões que nos afastam de Deus. E assim como ele, muitas vezes nos vemos perdidos, sozinhos e com o coração cheio de arrependimento, sem saber se seremos perdoados. O arrependimento do filho não é apenas uma mudança de atitude, mas uma mudança de coração. Ele se dá conta de que, em sua busca por liberdade e prazer, ele se perdeu. Ele se afasta da ilusão de independência e retorna ao que realmente importa: o amor incondicional de um pai que o aguardava, mesmo quando ele estava perdido. A dor do arrependimento é real, mas é também o primeiro passo para a reconciliação. Quando ele finalmente chega à casa de seu pai, sua jornada não termina com palavras de reprovação ou julgamento, mas com um abraço cheio de perdão e compaixão. O pai o vê de longe, antes mesmo de ele chegar, e corre ao seu encontro, abraçando-o com uma alegria imensa. Uma alegria que não vê erro, mas amor. Para o pai, o filho não está perdido, ele estava apenas ausente. E agora, ele voltou para casa. Imagine por um momento que você é esse filho pródigo. Você está olhando para o horizonte, cheio de arrependimento, com a sensação de que não há mais caminho de volta. Mas em algum lugar, além da escuridão, há uma luz. Essa luz é o perdão, a reconciliação e o amor eterno de Deus, que sempre nos recebe de volta, não com reprovação, mas com alegria. O Pai nunca deixou de esperar, e a sua alegria ao nos receber é maior do que qualquer vergonha ou arrependimento que possamos carregar. Como o filho pródigo, você é amado e nunca é tarde demais para voltar para casa. O rico insensato. À medida que a luz do dia começa a declinar, um agricultor rico se encontra em pé, diante de suas vastas terras. O campo se estende ao longe, uma imensidão de colheitas maduras, que brilham douradas sob o sol poente. O vento suave agita as espigas de trigo e as vinhas carregadas de frutos,
enquanto a terra parece cantar com a abundância que ele conquistou. Ele observa tudo com um olhar satisfeito, mas há algo mais em seus olhos, algo que transparece além da simples alegria de um trabalho bem feito. Em seu olhar, há uma preocupação, uma ansiedade, algo que talvez ele nem mesmo perceba. O agricultor contempla seus campos, mas de alguma forma, ele também está contemplando sua própria vida. Esse agricultor, que em muitos olhos seria visto como um homem de sucesso, está prestes a viver um momento de reflexão que mudará sua vida. Ele possui terras vastas, bens em abundância, uma vida que muitos invejariam, mas dentro de sua alma, algo parece faltar. E é aqui que se desenrola uma das parábolas mais profundas de Jesus, a parábola do rico e insensato. No silêncio da tarde, o agricultor começa a ponderar sobre o que fazer com sua colheita abundante. Ele tem mais do que pode usar, mais do que poderia imaginar. Seus celeiros estão cheios, mas seus olhos brilham com uma ideia: construir celeiros ainda maiores, acumular mais riquezas, mais segurança, mais conforto. Eu farei isso, pensa ele, e direi à minha alma: descansa, come, bebe e se regozija, porque tens muitos bens guardados para muitos anos. Ele se convence de que sua felicidade e segurança estão ligadas à quantidade de bens que possui. Mas enquanto ele faz seus planos, o que ele não percebe é a verdadeira fragilidade de sua situação e a brecha em sua alma que nenhum bem material poderia preencher. A parábola do rico e insensato nos confronta com a ilusão de que a abundância material pode proporcionar a verdadeira paz e satisfação. O agricultor, em sua busca pela segurança e felicidade, está ignorando uma verdade fundamental. A vida não se resume à acumulação de bens. Mesmo quando temos tudo o que o mundo diz que precisamos, a satisfação verdadeira não está na quantidade, mas na qualidade da nossa relação com Deus e com os outros. O agricultor está construindo um futuro material, mas negligencia seu futuro espiritual. Ele se vê como o mestre de sua vida, acreditando que sua prosperidade é um reflexo de seu controle, mas na realidade, ele está apenas enganando a si mesmo. E então, no ápice da sua confiança e autossuficiência, uma voz parece surgir do silêncio, quebrando sua reflexão. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Essas palavras, simples mas poderosas, penetram em seu coração. A realidade de sua mortalidade, de sua vulnerabilidade, vem à tona. Ele percebe então que tudo o que construiu, todo o seu esforço, suas riquezas e planos, não podem comprar a coisa mais importante da vida: o tempo e a certeza da sua própria existência. O que ele não sabia é que, enquanto ele estava ocupado, se preparando para o futuro, a vida lhe escapava, e ele nunca poderia controlar seu destino. O agricultor, agora, se vê diante de uma verdade inescapável. A vida é frágil e os bens materiais são temporários. Ele tinha o controle sobre seus campos, mas não sobre seu tempo. Ele pensou que a abundância era a chave para a felicidade. Mas a verdadeira abundância não é medida pelo que possuímos, mas pelo que damos e pelo que cultivamos em nossos corações. A verdadeira segurança vem da confiança em Deus, e não da confiança em nossas próprias forças ou riquezas. Em seu coração, uma semente de arrependimento começa a germinar. Ele entende agora que sua busca desenfreada por mais terras e mais riquezas foi uma busca vazia. E, ao invés de celebrar sua abundância, ele é confrontado com a realidade de que a verdadeira vida é dada por Deus, não pelas riquezas que acumulamos. Em sua solidão, ele percebe que não pode levar nada disso para a eternidade. Todo o ouro e os celeiros cheios não o salvarão do vazio de sua alma. Imagine-se agora como o agricultor. Você tem tudo o que o mundo diz que é necessário para ser feliz, mas no fundo, ainda sente um vazio. Você está sempre buscando mais segurança, mais bens, mais prazer. Mas assim como o agricultor, talvez você esteja ignorando o que realmente importa. A verdadeira riqueza não está nas coisas que você possui, mas nas escolhas que você faz e no relacionamento que você cultiva com Deus e com os outros.
A abundância que preenche a alma não pode ser comprada, mas recebida com gratidão e generosidade. E no final, o que realmente importa é a vida que você vive, não o que você acumula. À medida que chegamos ao fim de nossa jornada, somos lembrados de que as parábolas de Jesus não são apenas histórias antigas, mas lições atemporais que ainda falam profundamente ao nosso coração. Elas nos guiam, nos desafiam e nos convidam a uma transformação interior, revelando o poder do amor, da fé e da redenção. Através das sombras, a luz das parábolas brilha, apontando o caminho para uma vida plena em Cristo, onde a verdade e a graça se entrelaçam. Você já refletiu sobre as lições de hoje? O que elas têm a lhe dizer sobre sua própria jornada espiritual? Lembre-se, as palavras de Jesus ainda estão ao nosso alcance, esperando para iluminar os caminhos escuros da nossa vida. Não importa onde você esteja, a luz da cruz está sempre disponível, sempre pronta para nos guiar para a verdadeira liberdade e paz. Se você foi tocado por estas palavras, se você sente o desejo de aprofundar seu entendimento ou de seguir esse caminho de luz, convidamos você a continuar essa jornada. Não importa quão escura seja a estrada à sua frente, a luz de Cristo sempre estará ali para iluminar seus passos. Obrigado por assistir a este vídeo. Se ele tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com outros para que essa luz possa alcançar ainda mais vidas. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer parte dessa jornada, onde juntos exploraremos mais das riquezas eternas que a Bíblia tem para nos oferecer. Que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo.